Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso online de Crisma, Catequese do Crisma, onde estamos falando sobre sacramentos. Então, hoje vamos falar do famigerado sacramento da confissão, a reconciliação. Espero que você esteja pronto e convido nesse momento a fechar os olhos, se colocar em oração e vamos pedir que Deus nos abençoe e nos ilumine para podermos ter um bom aprendizado, um bom aproveitamento desta aulinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre reconciliação. Bom, lá na Bíblia, então, vamos começar lembrando, né? Uma passagenzinha do filho pródigo. Quando o filho ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Bom, essa passagem já nos lembra logo de cara, então, que o que é uma reconciliação? É um reencontro, né? Seja por um motivo de distância, seja um motivo de briga, seja um motivo de desavença, né? Então, a reconciliação é se encontrar novamente. E vamos falar sobre isso. Bom, o sacramento da reconciliação, confissão, né? É um sacramento de cura. Ele faz parte dos 7 sacramentos que a gente já vem falando há algum tempo, que começou com os da iniciação cristã, que é o batismo, eucaristia e crisma, que nós já falamos. Aí, nos sacramentos de cura, além da reconciliação, temos a unção dos enfermos. E, por fim, falaremos ainda sobre os sacramentos de missão e comunhão, como o matrimônio e a ordem. Mas quando foi instituído o sacramento da confissão? Ora, lá na Bíblia, diz que Jesus já disse primeiro uma vez aos apóstolos, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Ou seja, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, primeiro precisamos do amor misericordioso de Deus. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa se reconciliar com o nosso irmão. E é no sacramento do perdão que Deus reconhece nossas falhas, nossa limitação, mas também nossa boa vontade. E muitas vezes Jesus disse que ele detesta o pecado, mas ama o pecador. E essa passagem que vamos ler agora, do Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos 19 a 23, mostra justamente quando foi instituído isso. Porque aparecendo aos discípulos, fechado no cenáculo com o medo dos judeus, Jesus se pôs no meio deles e disse-lhes, a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Jesus disse-lhes, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem não perdoar, não serão perdoados. Então, Jesus, aqui neste momento, logo após a sua ressurreição, ele aparece aos discípulos e institui que os irmãos devem aprender a se perdoar, a perdoar uns aos outros. Então está aqui a maior prova de que Jesus que instituiu isso. Muitos dizem, a confissão é ficar conversando com o padre, não tem nada. Tem, está aqui a prova disso. Mas o que é o pecado? O pecado é a desobediência aos planos de Deus, ou seja, o não cumprimento de um dos 10 mandamentos. O pecado é aquele egoísmo que vai tomando conta de nós e nos faz com que negligenciemos nossos deveres para com Deus, para com os outros e até para nós mesmos. E os pecados podem ser classificados entre mortais e veniais. Os pecados mortais são as ofensas graves a Deus ou ao próximo, que apagam a caridade no coração do homem e desviam o homem de Deus. Quem morre em pecado grave, mortal, sem arrependimento, merece a morte certa, conforme diz a Escritura. Há pecado que leva à morte. Alguns exemplos de pecado grave: assassinato, aborto provocado, assistir ou ler material pornográfico, destruir de forma injusta, grave e injusta a reputação do próximo, oprimir o pobre, o órfão, a viúva, fazer mau uso do dinheiro público, aí os nossos queridos políticos, adultério, fornicação, que é o sexo fora do casamento, entre outros. E temos ainda os veniais, que são as ofensas leves a Deus e ao próximo, que embora elas ofendam a Deus, não destroem a amizade que existe entre Deus e o homem. Quem morre em pecado leve não merece a morte.
Afinal, toda iniquidade é um pecado, mas há pecado que não leva à morte. São pequenas faltas morais, como, por exemplo, omitir algum fato, negligenciar quanto à obrigação como cristão, no âmbito dos deveres impostos pela lei canônica, dizer alguma mentira sem grande importância, etc. Bom, mas o que é o sacramento da conversão, penitência, confissão, reconciliação? Por que tantos nomes? Ora, chama-se sacramento da conversão, pois se realiza sacramentalmente o convite de Deus para o caminho de volta ao Pai, do qual a pessoa se afastou pelo pecado. Ou seja, a gente estava indo numa direção por causa do erro, do pecado. E a gente faz uma conversão, uma volta, né? Muda de caminho. É um pecado da penitência porque ele consagra um esforço pessoal e eclesial de arrependimento e de satisfação do cristão pecador. Chama-se sacramento de confissão porque é a declaração dos pecados diante do sacerdote, que está na pessoa de Deus, que nos concede o perdão e a paz. E é também chamado de reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Reconciliai-vos com Deus. Mas como funciona a confissão? A confissão é o momento que nós devemos contar todos os nossos pecados, que estamos arrependidos, ao padre ou bispo para receber o perdão, pois com isso nos restitui a vida de graça e nos dá novo vigor para não pecar. Mas quais são? E quem são os ministros que promovem esse sacramento? São os padres e os bispos, os ministros desse sacramento. E, segundo o Catecismo da Igreja Católica, eles devem guardar absoluto segredo acerca dos pecados conhecidos na confissão. Então, algumas coisas importantes. Primeiro que quando a gente confessa, a gente não está confessando para o padre ou para o bispo. O padre ali naquele momento, ele é persona in Christi, pessoa de Cristo, assim como ele faz na consagração da hóstia. E também a parte importante, o absoluto segredo. Nada que você revele ao padre, ele pode sair contando. Ele não faz um caderninho, ele não sai contando. Isso é uma grande ofensa e é de absoluto segredo. Então, existe essa regra que é determinada pelo catecismo. A confissão ou reconciliação. Você sabia que quando você está confessando, se você esquecer um pecado durante a confissão, ele fica perdoado se você tiver feito antes um bom exame de consciência? O que quer dizer isso? Quer dizer que antes da confissão você vai, faz o exame de consciência, que nós já vamos falar. Você lembra de todos os pecados, meio que faz uma lista mentalmente. Mas na hora que você está confessando, está conversando com o padre, muitas vezes você pode acabar esquecendo alguma coisa, ou por tempo, ou por qualquer coisa do tipo. Esse pecado que foi esquecido, mas que antes você tinha já se lembrado, é preciso falar isso, e você esqueceu, ele é automaticamente perdoado. Porém, se você esconder, eu não quero falar isso, eu não quero falar isso porque eu tenho medo, eu tenho vergonha, esse pecado não vai vai ficar lá preso e você não vai poder comungar enquanto não fizer uma confissão de direito. E o mais importante, a gente tem que se reconhecer pecador, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Todo mundo tem pecado. Até os padres se confessam. Os padres se confessam uns com os outros. Até o Papa se confessa. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a culpa. Agora vamos falar um pouquinho sobre o exame de consciência, né? Então, o exame de consciência é, antes da confissão, a gente parar um minutinho, pensar nos 10 mandamentos e como a gente pode ter, de alguma forma, errado com eles, né? Então aqui tem alguns exemplos, são muitos exemplos, né? Até falar aqui vai ficar muito, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês depois podem ver com calma, ler, mas assim, vamos lembrar alguns, né? No primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, algumas coisas, né? Como eu tenho feito minhas orações diárias, né? Eu tenho confiança em Deus. Ou seja, se eu amo Deus todas as coisas, eu não preciso ficar me preocupando com horóscopo, eu preciso ler o horóscopo antes de sair de casa. Isso tudo é ruim. Ser supersticioso, usar amuleto, bruxaria, frequentar sessão espírita, tudo isso é você deixar de amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. Será que você faz opção, você olha os pobres ou foge deles? Foi egoísta, racista, preconceituoso, né? Teve mágoa, ódio, raiva. Seguindo, né?
O segundo mandamento, não tomar tomar o seu santo nome em vão, né? Será que rogou praga, jurou falso? Juro por Deus. Isso tudo é pecado. Terceiro, guardar domingos e dias de santo de guarda. Faltar missa por preguiça, missa de domingo, dia de santo, né? Trabalhar nesses dias por ambição, ou seja, Deus colocou o descanso. Se a empresa obriga, né, pede pra gente trabalhar, não tem jeito, mas, não, eu vou trabalhar para não ter que ir para a missa. Pecado, meu amigo, minha amiga. Será que você respeitou o dia do Senhor? E a casa de Deus? Você vai para a casa de Deus fazer bagunça, né? Honrar pai e mãe, faltar com amor para os pais, não respeitar, brigar. Pai, você não sabe nada. Mãe, você é uma velha, não entende esse mundo moderno. Dá mau exemplo em casa, ser impaciente, né? Bruto, abandonar a família, fugir de casa. Seja filho, seja pai que abandona, tudo isso é erro, né? Não matar. Atentar, será que tentei contra a minha própria vida? Ou contra a vida do próximo? Dirigir embriagado, né? Praticar aborto. Colaborar para que alguém pratique aborto, né? E assim por diante. Sexto e nono pecado, não pecar contra a castidade e não desejar a mulher do próximo. Falar palavrão, vídeo pornográfico, desejo, olhar maliciosamente, né? Ter pensado, masturbação, né? Cometer adultério, homossexualismo, o namoro avançado, sabe aquela... Passei no ponto, opa, relação pré-matrimonial, tudo isso é pecado. Sétimo e décimo, não furtar e não cobiçar as coisas alheias. Sabe, furtei alguma coisa, mesmo que seja uma bala, o troco do mercado que minha mãe pediu, é pecado, o dinheiro não é seu. Desviar dinheiro público, olha lá, nossos políticos aí, cobiçar as coisas alheias, eu queria tanto ter aquele carro daquele meu vizinho, né? E assim por diante. Oitavo, não levantar falso testemunho, mentir, fofocar. A fofoca é um pecado terrível. Caluniar, né? Falar mal de uma outra pessoa sem você ter... Assim, não deve se falar mal, mas principalmente pros outros. Nem vale a pena seguir, né? Bom, e além disso a gente tem os mandamentos da igreja. Aqueles são os 10 mandamentos, mas a igreja também tem alguns mandamentos que a gente também tem que guardar como... A gente, quando vai à missa, a gente ouve a missa inteira ou entra, chega no final da missa? Aí não vale nada. Os mandamentos da igreja dizem que a gente tem que se confessar ao menos uma vez por ano e se comungar uma vez, pelo menos, na Páscoa da Ressurreição. Temos que jejuar e abster de carne conforme manda a Santa Igreja. Quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa e pagar o dízimo. Mesmo você, jovem, meu jovem, minha jovem, você já pensou em ajudar a igreja? Pagar o dízimo? É uma pequena contribuição? Isso é importante. Né? E os pecados capitais, né? Soberba, será que eu fui orgulhoso, avarento, né? Será que eu cometi o pecado da luxúria, né? Alimentando pensamentos, ira, a raiva, a violência, inveja, ser ciumento, né? Desejar mal a alguém, a gula. E a gula não é só na comida não, e na bebida. Usar drogas, sabe? Ficar horas e horas na televisão, jogando videogame, fumando. E a preguiça, então, hein? Negligenciar meus deveres religiosos. Meu povo. O exame de consciência é bravo. Mas eu recomendo que vocês façam ele com bastante calma, antes de fazer uma confissão. Tenho certeza que a próxima confissão de vocês será muito boa se vocês seguirem essas dicasinhas aqui. E quais são os sinais sensíveis da reconciliação? Bom, primeiro é o gesto, né? O padre coloca as mãos e depois ele diz a seguinte oração: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo mistério da Igreja o perdão e a paz. Eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, meus amigos, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Como eu disse, espero que a partir de agora vocês tenham uma nova visão desse sacramento importantíssimo da reconciliação, que diferente do batismo que a gente recebe só uma vez e do sacramento da crisma, que é uma vez só, a reconciliação ela está aberta, portas abertas. Toda vez que você sentir aquela necessidade, vai, procure um padre, converse com ele.
Eu te desejo um ótimo restante de dia, onde quer que você esteja. Fique em paz, fique seguro e vamos nos colocar em oração e pedir que nossa mãe nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, até uma próxima. Fique com Deus.